Pessoal, bom dia a todos e a todas, né? Meu nome é professora Patrícia de Paula. Vou falar um pouco sobre esse trabalho, sobre esse artigo que fala sobre construção do conhecimento na unidade escolar. Então, a importância dessa construção que nós estamos ainda 20 anos a anos na nossa história, falando sobre a questão da surdez no nosso Brasil. A nossa professora tutora é a Daniela Moraes de Souza Tapion. A faculdade é a Uniaself. E aqui nós vamos fazer algumas apresentações, né? A Patrícia de Paula, como já falei, a disciplina é estágio curricular supervisionado, a área de concentração é metodologia de ensino e o tema é Libras na construção do conhecimento escolar. Eu escolhi esse tema porque hoje nós estamos vendo aí o avanço da língua de sinais tanto nas universidades, faculdades e nas escolas regulares, e é importante que eles venham conhecer e se aprofundar mais sobre a língua de sinais. A minha justificativa foi que o trabalho fosse proposto na escola para ampliar o conhecimento dos estudantes na língua de sinais. E esse assunto é importante, abordando a importância de uma capacitação, de uma formação para os professores, que muitas das vezes os professores são ouvintes, e aí eles devem se aprofundar um pouco mais nesse conhecimento. Os meus objetivos foram apresentar a Libras como uma modalidade linguística visando a interação intercultural entre surdos e ouvintes. Isso é muito importante, que o aluno surdo e o estudante ouvinte, tanto os dois estudantes, estarem interagindo, discutindo em sala de aula. Oportunizar o aprofundamento e formação de conhecimentos acerca da surdez. Isso é tanto para profissionais da educação como para os alunos também. Oferecer aos envolvidos oportunidades de curso e acesso ao vocabulário e a contextualização em Libras. Conhecer um pouco da história, conhecer como surgiu, como eles eram tratados no nosso passado, na antiguidade. Capacitar os participantes a interpretar, compreender e reproduzir a língua de sinais. Então, essa capacitação é muito importante, porque muitas das vezes não é só você conhecer os sinais, é você entender de onde surgiu, de onde veio esse sinal, porque eles têm uma história ali. Aproximar as pessoas surdas e ouvintes da região e conectá-las à sociedade como um todo, que isso é importante também. Quando eles vão a algum comércio, quando eles vão ao shopping, quando eles vão em qualquer lugar, que eles venham compreender a língua de sinais e poder conversar. A minha fundamentação teórica foi que, na perspectiva atual da educação brasileira, a escola deve promover o acesso e permanência nessa população, sem distinção em qualquer sentido, como o respeito, a diversidade, a empatia, eles estarem interagindo na escola, isso ir para o currículo que hoje se já tem nas unidades escolares. E o professor permanecer como atuante ativo, né? Ele ver esse significado na importância de aprender a língua de sinais. Não só o intérprete que está lá atuando, mas o professor da sala regular também, porque não só o intérprete precisa, mas o professor precisa reconhecer, né, esses aspectos, está em sala de aula. Falar um pouco sobre o bilinguismo como método significativo à educação do aluno surdo. Isso é muito importante, quando ele passa a conhecer as duas línguas, tanto a L1, que é a Libras, e o L2, que é a língua portuguesa, ele passa a ter esse conhecimento próprio, não só em sinais, mas na escrita, conhecer as duas realidades. E os ouvintes também, conhecer um pouco, né, dessas línguas, da língua de sinais, ter essa aquisição, conhecer a escrita, participar realmente ativamente na sociedade. Aqui o ensino de Libras como L1 para aluno surdo na escola regular. Vocês podem ver que eu coloquei um desenho que diz o aluno, a escola e a sociedade, que ele precisa estar interagindo, né? Ele não vai ser aquele aluno que vai ser excluído, ele vai estar ingressando ali naquela escola, ele vai estar na participação, ele vai ser um aluno participativo, né? E ele vai ter o direito, porque hoje o cidadão ele tem direito a estar participando, a ter uma vida social, a participar da cultura, e é importante tanto os ouvintes como os surdos terem essa interação. E isso tudo começa na educação. Então, ao longo da educação básica, eles vão aprendendo, eles vão participando dessas vivências. O ensino de língua portuguesa como L2 para o aluno surdo no ensino regular.
Isso é uma parte que a gente sabe que é muito difícil, essa compreensão para o aluno surdo, principalmente a nossa língua, né? Que é uma língua difícil de se assimilar, que é uma língua que às vezes precisa ser sempre atualizada, a lei sempre está mudando, então isso é importante. E aqui eu coloquei um quadro, né, que fala sobre o ensino, a importância. Então, ele precisa sempre ter uma fundação de conhecimento, de estar interagindo com a escola. Aqui sobre a metodologia. A metodologia foi realizada na Escola Estadual República do Peru, localizada no município de Cotia. É no período da tarde, com a diretora e coordenadora, elas relataram, nós fizemos o relatório de observação juntas, elas nos falaram um pouco sobre o PPP da escola. A turma foi do 6º ao 7º ano, tem a turma também do 8º ano no mesmo período, e nós seguimos a sequência do estágio, organizando ali juntas, mostrando sempre os planos de aulas, participando, tirando ali um pouco das fotos, deixando na unidade escolar, porque as fotos precisa ter, porém, como a gente não tem acesso à autorização de banco de imagem, então não está sendo postado, mas foi um trabalho bem legal. Foi um trabalho que todos participaram, todos conheceram. A escola tem um aluno surdo e ele participa também dessas atividades. Aqui é a foto da escola, onde está localizada, que é em Cotia. E ali a escola é formada por um diretor e 2 diretoras. A equipe administrativa dispõe de uma gerente de organização escolar, de 7 agentes de organização escolares. A equipe é uma equipe bem ativa ao trabalho, bem participativa ali aos alunos, sempre tendo essa observação, essa atenção. E o projeto político-pedagógico da escola é instruído de referência à organização do cotidiano escolar de sua elaboração, e ele representa uma excelente oportunidade para reflexão e planejamento da escola quanto às suas ações coletivas. Então, ali existe um plano, existe uma ação, existe uma rotina, existe um planejamento ali que a escola atua. Então, a escola é bem organizada em dessa questão de documentação. O plano de aula, eu coloquei aqui como exemplo, que eu coloquei o conteúdo como o filme E Seu Nome é Jonas. Esse filme, quando eu passei, deu bastante impacto nos alunos, porque eles não tinham conhecimento dessa importância da língua de sinais e nem sabiam como é um pouco da história dos surdos. Então, isso ajudou a auxiliar eles a compreender um pouco da história. O objetivo foi ampliar o olhar para as pessoas surdas, participar do processo histórico e distinguir e perceber as mudanças na sociedade, como era antigamente, como é hoje aqui. Os recursos que eu usei foram as TVs, o notebook, o cabo de HDMI que dá acesso ali ao notebook e à TV, um pendrive que tinha um filme, a lousa às vezes para fazer a explicação e o apagador para o quadro branco, que hoje em dia já não está se usando mais aquela lousa de giz, está se usando os quadros brancos, que é uma coisa importante, que é um avanço também. A sequência didática foi que em sala de aula, antes de iniciarmos, fizemos uma breve roda de conversa falando sobre essa questão do filme, explicando um pouco da compreensão que eles teriam que assistir para compreender, e no final nós fizemos uma roda de conversa também. Foi bem interessante essa aula e bem participativa. Aqui está aí a foto, o seu nome é Jonas. A avaliação foi a participação, a atenção deles, dos envolvidos, foi bem desafiador e bem legal. Aqui tem o site, quem quiser assistir o filme. E aqui também falei um pouco da vivência do estágio, como é que foi lá. Foi montado os planos, teve a organização da ação, então teve toda uma participação ali dos envolvidos. E aqui são as referências. Quem quiser estar acessando para poder estar conhecendo. Usei bastante referências, teorias para nos auxiliar aí para definir esses conceitos. E aqui está o título, né? O tema, Libras na construção do conhecimento escolar. Então, espero que vocês aproveitem, possam entrar na página e possam se aprofundar cada vez mais no conhecimento. Desde já agradeço. Obrigada.